Bem, antes de mais nada, agradecer a todo mundo aí a presença. Depois do almoço, eu sei que vai dar um sono, inclusive, mas vou tentar ser enfático aqui para ajudar. Também agradecer a todo mundo que, enfim, votou para a minha palestra estar aí. É um prazer poder fazer essa palestra 6 meses depois, eu acho, 5 meses depois de eu já ter vindo para cá, ter falado de coisas que foram derivadas disso aí bem no começo. Bem, a ideia aqui hoje basicamente é falar um pouco sobre a experiência que eu particularmente venho tendo. A gente tinha um sistema monolítico gigantesco, um legado que já era antigo, e a gente está tendo que matar esse cara por questões de tornar viável manter o software vivo, que é a alma do negócio do nosso cliente. Então, a gente seguiu um pouco na estratégia de microserviços. A ideia aqui é eu passar um pouco do que eu percebi, dos prós e contras, e isso a maioria está bem contras, assim. Bem, antes de mais nada, só me apresentar. Meu nome é Bernardo Fontes, sou desenvolvedor Python há 5, 6 anos, do Rio, da Python Rio, estou sempre por lá. Aqui estão todos os meus contatos, Twitter, GitHub, Garimpo é um projeto de música com os amigos, Pessoas é um projeto literário que eu tenho com o Luciano e outras pessoas, meu e-mail, e Hello Group é onde eu trabalho, numa empresa de consultoria lá do Rio. Essa palestra, os slides já estão aqui no meu GitHub io.talks, agora só boto meus slides lá, mas tem alguns de palestras mais antigas, assim, até hoje vieram me falar de uma que eu dei de Scrapy há 1000 anos atrás e tá no SlideShare, é só chegar lá à vontade. Bem, mas começando, para quem não quiser ficar até o final, o TLDR, basicamente é Don't Believe the Hype. Microserviços é só uma opção de arquitetura, e é arquitetura que não te garante em nada que seu código vai ser fácil de manter, fácil de desenvolver, fácil de entender, fácil de depurar, enfim, fácil de lidar com toda a complexidade que é lidar com o código. Então, assim, hoje existe uma hype bem séria em termos de microserviços, como se fosse quase a nova bala de prata, né? E a maior conclusão que eu cheguei depois de experimentar uma porrada de etapas na implantação de microserviços é exatamente essa, de que é um hype, como toda ferramenta, como toda metodologia, há casos positivos e há casos negativos de se usar. A ideia aqui é eu passar os prós e contras que eu percebi. Antes de mais nada, só para definir um pouco o nosso cenário, o meu cenário é de manter uma aplicação que realiza atendimento de saúde ocupacional, aquele tipo de coisa, quando você vai ser contratado, tem que fazer exame admissional, demissional, por aí vai. Só que ela não é só uma filial, são filiais espalhadas por todo o Brasil, tem mais de 15 filiais hoje, se eu não me engano. E além de fornecer a parte de atendimento e tal, ela consegue fornecer uma visão inteligente sobre os dados da população da empresa que é cliente, do nosso cliente. E, enfim, também o cara pode agendar, enfim, pode gerenciar isso tudo que é bem torto automaticamente pelo sistema. Mas, obviamente, como tudo, só começou sendo uma coisinha muito pequena. Esse sistema começou sendo uma fila para aparecer na tela da recepção quando chamava o paciente para ser atendido na sala tal. Começou assim e hoje é um sistema ultra complexo que até envia e-mail. Então, e tem gráficos e tem uma porrada de coisa. O histórico do projeto, só para contextualizar um pouco do problema, é um projeto de mais de 5 anos, já se passaram mais de 10 devs, utiliza Python, e quando era, né, agora já não é mais tanto, era Python, era Django 1.3 na verdade, não era nem 1.4, e hoje é um projeto são só 4 devs e são os únicos Pythonistas de uma empresa com 12 desenvolvedores. Então é um perfil bem crítico dado a organização da empresa. E em outubro de 2014, o que a gente tinha era mais ou menos assim. Nós tínhamos só 3 devs, sendo que não está aí, né? Sendo que um deles era o Tucão, e ele ia embora para o Nordeste e ficar por tempo indefinido lá. Então, até o final do ano, seriam só 2 devs. A gente tinha um Django, que é o framework web, né, que a gente usa, com uma única app dentro dele, ou seja, todo o código estava dentro de um único diretório. A gente tinha no models.py mais de 3.000 linhas de código. A gente tinha no views.py aproximadamente 3.000 linhas de código. E a gente tinha 2.500 linhas de código num cara chamado service.py, que seja lá o que esse cara faça, ele faz muita coisa. E, obviamente, não tinha muito teste. Tinha menos de 50% de teste de coverage de teste, então
Toda a emoção era em produção. A infra do projeto, basicamente, em outubro, né, eram 9 filiais. Isso equivalia a termos 9 máquinas, uma para cada filial, sendo que a gente tinha um ambiente de clientes e tem uma única máquina do banco, que é um post. Ou seja, a gente tem que manter e deployar para 11 máquinas, o que gerava o seguinte fenômeno. Esse é o nosso comando de fazer deploy. O deploy demorava eras. A gente apertava lá para começar o deploy, ia tomar um café, descer para comer o lanche, e quando voltava torcendo para ter lá tudo certo e estar no ar. E claramente os clientes não se contentavam só com o que está no ar. Sempre chegava a requisição de novos modos no sistema, melhorar os antigos e manter correção de bugs. Então toda essa questão de o código caótico, o ambiente de deploy complicado e um cliente que assim era chato na época, lidar com o cara, nos deixou dessa maneira. Chegava segunda-feira, ninguém tinha a menor paciência de chegar para começar a trabalhar, porque era um ambiente caótico, era um código difícil de lidar, sem teste, enfim, você não tinha garantia de nada, e ainda assim meu telefone ficava tocando sempre com o cliente ligando. Sempre que tocava era uma vontade de matar. Hoje já não está mais assim, até porque ele não liga para mim. Bem, e o que nós resolvemos? Temos esse cenário caótico que a gente precisa resolver. Não temos a resposta. Então, sempre quando você não tem a resposta, você tem que estudar para descobrir a resposta. Então, a gente começou a buscar material e buscar o que as pessoas estavam fazendo para resolver problemas parecidos com o nosso. E aí a gente chegou no livro do Martin Fowler, que é de 2011, não, é bem mais antigo na verdade, e nesse livro ele já definia alguns dos conceitos, a boa parte, se não todos, os conceitos chaves de microserviços. Só não tinha o termo, só não tinha a hype que existia ainda. Então, a gente chegou na definição mais assim, genérica de microserviços. A ideia é passar um pouco sobre cada um dos pontos aqui, definindo o que nós fomos entendendo. Então, só lendo aqui, microserviços é, como eu falei, um estilo arquitetural para desenvolvimento de serviços enxutos, ou seja, são pequenos pedaços, em que cada um possa ser executado num processo próprio, se comunicando através de mecanismos, por exemplo, HTTP, FTP, whatever. Esse serviço tem foco em uma capacidade do negócio e eles podem ser deployados independentemente e sem ter uma gestão global deles, podendo ter gestões individualizadas. Então essa é a visão macro. A gente vai bater em cada um desses pontos aqui de negrito e conforme nós fomos estudando, o que a gente percebeu de possibilidades, né? Então, a primeira característica muito forte de microserviços é a gente pensar componentes por serviços. E aí a gente precisa entender primeiro o que é um componente. Um componente basicamente é o sonho da orientação a objetos, né? De você ter unidade de software que você possa utilizar em vários outros sistemas que tenham necessidades parecidas, só que esses pedaços de código, essas unidades fossem independentes, ou seja, eles não precisassem de nada para funcionar. Então seria só você pegar e plugar na sua aplicação. E se a gente mantém esse conceito de componente, a gente pode tratar serviços apenas como componentes externos. Ou seja, ao invés de estar instalado na sua máquina, está instalado em uma outra máquina e você precisa comunicar com ela através de uma API. Não é nada mais do que isso, não é uma ideia muito revolucionária. É só o lance da jogar para um serviço externo, para um ambiente externo. Além disso, a estratégia de microserviços permite a gente focar na capacidade do negócio. Porque se a gente tem componentes isolados, isso acaba gerando coesão. E para gerar coesão, a gente precisa ter contextos muito bem definidos. Então a gente acaba que a gente tem os serviços limitando um único contexto do problema. E se é um único contexto do problema, a equipe só precisa saber do contexto específico. Então, por exemplo, nós da BRMed, nós fazemos na BRMed, né, que é o nosso cliente, nós fazemos atendimento, N tipo de atendimento, geramos N relatórios, tem relatório financeiro. Se a gente consegue quebrar isso em vários serviços, a gente poderia, por exemplo, ter um cara só para lidar com a parte financeira. Ele não precisa saber de nada do sistema como um todo, ele só precisa se preocupar em como gerar os dados do financeiro. Então, a equipe fica mais fácil o entendimento. Com essa questão acaba muito ligada ao ponto de poder pensar as funcionalidades como produtos, já que são independentes. E isso acaba ajudando muito na questão do fim da lei de Conway, que é uma lei que descreve mais ou menos assim, né?
de que se você tem uma organização que vai fazer um produto, em geral, a maneira com que aquele produto é estruturado reflete a organização, tende a refletir a organização interna daquela empresa. Ou seja, se eu sou uma empresa que tem uma equipe de front-end, que tem uma equipe de back-end, uma equipe de DBA, outra de teste e tal, em geral, a estrutura final do nosso produto tende a refletir essa organização, porque são equipes independentes por responsabilidade, não por área. Não, por área, não por responsabilidade. E como a gente tem o domínio, por que esse pensamento de produto ajuda a gente a fugir um pouco dessa lei de Conway? Porque se a gente tem o domínio menor, o contexto é menor, o entendimento se torna mais simples. Eu só preciso me preocupar com uma coisa em específico. E se o entendimento é mais simples, significa que eu posso delegar para a minha equipe a responsabilidade por todo o serviço. Já que ela não tem que se preocupar com N outras coisas, esse tempo que ela ganhou não tendo que se preocupar com isso tudo, ela pode começar a se preocupar com questões, por exemplo, como fazer o deploy, como estruturar o banco, esse tipo de coisa. Então a gente acaba conseguindo uma equipe mais plural e que saiba lidar ponta a ponta com aquele serviço. Isso também viabiliza por essa questão, viabiliza o deploy independente, que para nós era muito importante. Microserviços tem uma característica muito interessante, né, que é o lance de eles serem muito mais endpoints do que pipelines. Eu estava até conversando com o camarada, desculpa, esqueci seu nome, cara, com o Samuel, sobre essa questão de microserviços lidarem, né, mal com a questão de você ter pipelines, mas eles lidam mal porque não é responsabilidade deles lidar com isso. A gente já tem no mundo de desenvolvimento outras estratégias para lidar com esse tipo de problema, SOA é uma delas e por aí vai. Mas a proposta do microserviço é justamente não focar em fluxo, e sim em coesão e desacoplamento. Ou seja, o microserviço tem que existir por si só e rodar por si só. Ele pode delegar coisas para outros microserviços, só que ainda assim, a maneira como fazer essa comunicação com esses outros microserviços, com esses outros serviços, tende a ser de uma maneira desacoplada. E a questão de comunicação é muito simples, a gente tem meio que dois paradigmas, que é a questão do síncrono e assíncrono. E aí, em geral, o que a gente tem é que, se a gente precisa de requisições síncronas, utiliza-se HTTP. E se necessita de alguma questão assíncrona, utiliza-se mensageria, AMQP, por aí vai. E do ponto de vista do código em si, em teoria não é para ter muita diferença. Porque, assim, se for bem implementado, o que era uma chamada em memória de uma lib que está instalada lá, deveria se tornar uma chamada ao serviço externo. Aí entra N estratégias para se fazer isso, que eu vou falar aqui um pouco depois. Uma outra questão bastante interessante para a gente, principalmente porque nós éramos os únicos 4 devs pythonistas e uma empresa de 12 devs, maioria de Ruby e Rails, seria ter a gente poder ser uma equipe independente e poder gerenciar a nossa própria maneira de desenvolver. E isso é muito bom porque, por exemplo, lá a gente tem sprints, o sprint da galera é uma coisa mensal, assim. Para nós não faz muito sentido, então a gente tinha um pouco de resistência para adaptar em tempos mais curtos para a nossa realidade de entrega, porque a realidade de entrega da empresa como um todo era um pouco diferente. Então, se a gente consegue isolar microserviços independentes e times específicos para cada um desses serviços, as decisões são para aqueles times. E não só as decisões de processo, como é o caso, mas também as decisões de tecnologia. Vamos supor que eu precisasse de um módulo para fazer sugestão de exames a serem realizados, dado o perfil epidemiológico do paciente. Sei lá, se o cara tem problema no pulmão, pode ser que ele vai desenvolver alguma outra doença. Vamos supor que a gente quisesse fazer isso automaticamente. Talvez uma solução boa para isso fosse, sei lá, usar R. Se a gente consegue usar isso em um microserviço, a gente pode escolher de fato usar R, porque eu não tenho que me acoplar a toda a stack que já estiver definida, seja no projeto, seja na empresa. Então, isso é uma parada bem boa, até porque a gente curte aprender coisas novas e lidar com novas tecnologias. E aí, bem, aí a independência do processo de desenvolvimento da equipe é o que eu já falei. Uma questão também que microserviços ajuda e provê, uma ideia, né,
é a gente ter o armazenamento de dados ser descentralizado. Ou seja, os dados de um serviço são daquele serviço e só são enxergados por aquele serviço. Isso é muito bom, assim, porque a gente consegue pensar um pouco a visualização de dados de acordo com o contexto. Porque, assim, isso daqui não significa que eu vou ter um banco para cada serviço. Eu posso ter, no nosso caso, por exemplo, a gente tem um único banco em que vários serviços comunicam com esse banco. Mas se a gente, o ponto de isolar os serviços e tratar os dados de maneira isolada é que a gente pode visualizar os dados de acordo com o contexto daquele dado. Por exemplo, vamos supor que a gente tem aqui um sistema de e-commerce, que eu tenho uma tabela de produto, aquele tabelão gigante, né, que tem uma porrada de informação. Preço, nome, marca, fabricante, e dentro dessas outras informações tem outras coisas como peso, altura, de tamanho e largura. Cara, se a gente tiver no contexto, num serviço de venda, talvez as questões, como se for, por exemplo, sei lá, um livro, questões como a dimensão daquele livro, peso, altura, esse tipo de coisa, não sejam muito interessantes. Só que quando a gente para pensar, se a gente estiver numa aplicação no contexto de estoque, essas informações são muito mais relevantes do que o nome, do que a marca daquele produto. Então, repara que a gente tem o mesmo conjunto de dados, uma mesma tabela, só que são utilizadas de maneira diferente. E isso, o microserviço ajuda muito porque a gente consegue contextualizar, inclusive, os dados. Só que, trade-offs, se a gente faz o armazenamento de dados descentralizado, ou seja, sai replicando bancos, significa, principalmente se você já usar bancos de dados relacionais, você perde a questão das gestões de transações automáticas. Você tem que resolver isso na sua mão. E aí eu vou falar um pouco sobre isso lá na frente. E uma parada bem interessante de microserviços que a gente pensou assim, que é a questão do design orientado a falhas. Porque assim, se eu estou me comunicando não mais em memória e em rede, eu sempre tenho que assumir problema de rede que sempre vai acontecer. Pode ser problema de latência ou até coisas mais graves como a rede cair mesmo. E aí a gente tem sempre que pensar os serviços, a comunicação desses serviços, levando em consideração que sim, ele vai dar problema de comunicação e um serviço vai tentar se comunicar com um serviço morto. E aí acaba que a gente chama isso que é fazer o design orientado a falhas, sempre tentar prever ao máximo possível problemas de comunicação. Isso acabou que nos gerou assim um código mais estável e mais fácil de debugar, porque a gente começou a entender que como acontece recorrentemente, acontecia, né? Hoje nem tanto, acontecia recorrentemente problemas de falha de comunicação, era muito difícil você entender o porquê quando ele levantava, sei lá, um connection error. E aí a gente começou até a tratar exceções com mais carinho e gerando mais semântica para, na hora de debugar, a gente já saber o que é. Por exemplo, vamos supor que foi uma exceção de connection error, só que devido a um timeout, por exemplo. Aí a gente pode levantar uma exceção que já dê essa semântica que eu já consigo olhar direto e inferir qual o problema aconteceu. E acabou que isso nos gerou um código mais estável, porque a gente começou a ficar, eu principalmente, comecei a ficar um pouco paranoico em não ter mais que olhar para esse bag. Assim, eu só quero olhar a exceção e já ter certeza do que está acontecendo. E aí a gente, bem, estudou isso e a gente chegou a algumas conclusões, né? Do que a gente poderia ter utilizando microserviços. A gente poderia desenvolver em outras tecnologias, o que é sempre bom, assim, Python é muito bom, me amarro, só que é sempre bom você dar um pezinho em outras coisas, até para arejar a cabeça e até em outros paradigmas, né? A gente poderia ter rotinas de deploy mais simples. No nosso caso, por exemplo, era um legadão, assim, um monolítico que tinha que fazer 1000 coisas por conta de responsabilidades específicas e isso acabava sendo espelhado na rotina de deploy. E era um rolê, porque se o deploy quebrasse em determinado momento, não tinha muitas ferramentas para garantir volta de estado, enfim. No nosso caso era um deploy muito complicado e ter rotinas de deploy mais simples nos ajudariam muito a facilitar a nossa relação de DevOps. Assim. A gente poderia envolver mais devs no projeto, porque se a gente consegue limitar o contexto, limitar o que o cara precisa aprender e se preocupar, obviamente a barreira de entrada diminui, e não só isso, eu posso desenvolver em outras tecnologias, então eu poderia muito bem implementar um serviço de notificação de evento em Rails, que a galera fizesse, só me fornecesse API para eu consumir, por exemplo. A gente poderia entregar mais rápido, porque, bem, o legado não tinha teste, muitos testes, né? Agora já está melhor. Então eu sempre tinha que, ao desenvolver uma funcionalidade nova,
tinha que fazer várias garantias manuais inspecionando o código para ver se eu não quebrei nada do legado. Se eu tenho microserviços isolados, bem específicos, mais facilmente testados, em geral a gente não teria que perder esse tempo. E, consequentemente, a gente consegue gerar software de maior qualidade. E a gente conseguiu também focar em entregar mais valor para o cliente, porque várias vezes o cara surgia com uma solicitação que, se a gente fosse fazer no legado, ia ter que alterar Deus e o mundo, ia demorar muito mais, e acabava que essas solicitações iam ficando postergadas pela complexidade. Então a gente conseguiu focar no que de fato importa para o cara, entendendo as necessidades dele no negócio. E a nossa reação foi essa, a gente falou, cara, isso daí é de outro mundo, vai salvar o mundo, a gente vai conseguir vir voltar a trabalhar feliz no trabalho. E a gente falou, então vamos começar. Aí, casualmente, chegou com uma solicitação praticamente um módulo novo. A gente falou, pô, vamos implementar esse módulo como microserviço. Então a gente sentou lá, pensamos como fazer e começamos. Eu e o Gerardo, que Gerardo tá aí não, né? Bem, e aí a nossa sensação foi essa, cara. Tipo, a gente começou a fazer, tinha 1000 referências de 1000 coisas que a gente não fazia ideia, que a gente nunca teve que parar para pensar. E, cara, a gente chegou à conclusão que a gente simplesmente não fazia ideia do que estava fazendo. E pior, a gente sabia que estava fazendo algo que estava ruim. Então, a gente encontrou uma série de trade-offs, né? Que são os pontos bem negativos, assim, ao meu ver, de microserviços. O aumento da complexidade operacional foi enorme, assim, porque agora que eu tenho vários serviços, significa que se eu quiser levantar um ambiente de desenvolvimento, eu tenho que garantir que vários serviços estejam rodando na minha máquina, para eu poder tentar representar o mundo de produção no meu mundo de desenvolvimento. Isso a gente até resolveu com o lance do Docker. Só que, na época, o Docker não estava tão bom, assim, não tinha tanta confiança para utilizar ele em produção. Então, esse problema continuou em produção. E acabou que o lance do deploy acabou se mostrando um pouco torto, porque era um projeto de naturezas bem diferentes e a gente acabou tendo que fazer diferentes processos de deploy. E aí a gente foi evoluindo um a um e a gente nunca conseguiu, só agora que a gente está conseguindo fazer, na verdade, unificar os processos de deploy para ter um padrão. Outra questão que a gente teve muito problema, porque a gente simplesmente nem parou para pensar nesse problema, assim, parou para pensar sério nesse problema, foi a questão de garantir consistência de dado. Cara, era muito comum o cliente ligar, pô, mas aqui está aparecendo informação, mas lá está aparecendo outra, porque nós não replicávamos, ou coisa que a gente deletava em um não propagava para o outro e tal. Então, assim, isso foi bem complicado, assim, a gente perdeu bastante tempo fazendo essa garantia de consistência de dados, assim. A gente teve tudo que vocês puderem pensar de overhead de comunicação no sistema distribuído, a gente teve, desde a Amazon mudando o DNS aleatoriamente, até rede caindo mesmo, ou uma máquina não respondendo, negando requisição de um IP, enfim. Todos esses overheads a gente teve e era sempre muita emoção, porque o negócio estava em produção, a gente nem sabia que iria acontecer e de repente acordava com, sei lá, 500 e-mails de erro porque o serviço não estava conseguindo se comunicar. E só que isso aí são problemas gerais de microserviços. No nosso caso, a gente tinha problemas assim, que inviabilizavam qualquer coisa, desde microserviços até botar apps internas no Django. Basicamente, a gente tinha, as nossas regras de negócio estavam altamente acopladas entre os módulos de service.py, não sei, os modelos do banco e as views. Então, se eu tivesse lá que realizar um atendimento, é um caso de uso, é uma interação, realizar o atendimento. Tinha lógica para compor essa ação perdida nesse service.py, tinha lógica perdida dentro dos modelos que sabiam se salvar e sabiam criar outros modelos dependentes, e tinha regras de negócio navios mesmo, de orquestração e até de deleção de objetos, enfim. Não tinha um lugar onde eu olhasse e falasse, não, aqui é essa operação do sistema. Então isso tornava muito complicado, porque, inclusive, testar esses caras são um inferno, assim. A gente teve também, a nossa modelagem de banco é extremamente acoplada entre si. A gente fala que a gente tem uma orgia de objetos. Porque, cara, se eu tiver 5 tabelas que não tem foreign key no meu banco, é muita coisa, sacou? Então, tem muita dependência entre os modelos de dados entre si, o que é um problema, porque se eu modificar um comportamento do objeto na ponta, ele pode quebrar outra parte lá que a gente nem fazia ideia que poderia quebrar. E isso acontecia recorrentemente. E a gente chegou que, cara, é impossível, na época, né, a gente chegou à conclusão de que era impossível de mudar esse cara. E o problema é que
se a gente manter esses problemas todos no legado, tá de boa, o legado tá lá, tá na caixinha dele. Só que o problema é que a gente ainda não tinha a gente só estudou a parte de arquitetura. Então a gente não tinha a maturidade de modelagem. E aí acabou que todos os problemas que a gente tinha no legado, todos os problemas de dados mal estruturados, de objetos conhecendo outros objetos, acabou sendo ecoada para os outros microserviços, para os outros nossos novos serviços. E aqui, só para vocês entenderem um pouco melhor, essa daqui do legado, né, é um diagrama de banco de dados. Cada caixinha verde é uma tabela e cada seta é uma relação de uma tabela com a outra, por foreign key, por many-to-many, whatever. Então vocês veem como é que é, assim, é um ninho de rato do cacete. E aí, dando uma olhada melhor, tem duas tabelas bem clássicas, que uma é o pedido de exame, que é o cara saber quais exames ele vai fazer e tal, e a outra é o paciente. Esses dois são, assim, os pais de todos os pecados do sistema. Você vê que sai de lá do pedido de exame, tem uma porrada de seta, paciente, então nem se fala. E aí a empresa também tem uma galera, assim. Bem, inclusive, na empresa tem inclusive modelos que têm referência a si próprios em many-to-many, assim, é bem caótico, cara. Aí a gente falou, pô, beleza, temos uma solução para esse cara. A gente não vai mais mexer nesse cara. Se eu chamo de legado hoje, é porque a gente tomou essa decisão, porque até então era o projeto. Desde o dia que a gente tomou essa decisão, a gente falou, cara, a partir de agora eu só me referencio esse código como legado. E apesar disso parecer uma bobeira, cara, tem um valor semântico para a equipe absurdo, de que sempre que alguém fala tem que mexer no legado, já fica assim, puta que pariu, que merda. E aí o Isaac, cara, um camarada que trabalha com a gente, ele criou essa frase que eu achei genial, de que a gente percebeu que nossos serviços foram dando problemas porque a gente tinha o legado na cabeça. Eu não tinha o conceito de que é um paciente, não, eu tinha um conceito na minha cabeça de que paciente... Tem, tá? É um legado. 5 minutos? É um legado. Tá. Nossa. Bem, essa frase. Aí a gente estudou mais. Aí a gente estudou bastante Domain Driven Design, que é a coisa que eu estou fritando hoje em dia, estudando bastante. E de Domain Driven Design a gente tirou 4 questões bem principais. É a questão dos bounded controls, se definir contextos para, enfim, um domínio não influenciar o outro, não invadir o outro. A gente começou a usar objetos de domínio em que toda a lógica de domínio morasse nesses objetos e a troca de mensagem entre eles que implementava essas funcionalidades. A gente criou o conceito de casos de uso para orquestrar esses objetos e a gente acabou criando também, a gente trouxe bastante conceito de anti-corruption layer, que é, dado que eu tenho o meu domínio aqui, uma caixa que faz, sei lá, relatório financeiro, essa camada me garante que nada do mundo vai se comunicar direto com os meus objetos de domínio lá dentro. Isso daí é só para manter o acoplamento dos serviços internamente e não permitir a invasão de domínio mesmo. Cara, aí é o seguinte, quem quiser depois a gente troca ideia. Basicamente, a gente também percebeu que a gente não tinha capacidade de, vamos fazer microserviço. A gente foi escolhendo desafios para serem vencidos, para a gente entender como fazer essa questão. Então, a primeira etapa, a gente só quis aprender a isolar a lógica. Depois, quem quiser trocar ideia, à vontade. Mas, basicamente, o que a gente fez, a gente tinha um monolítico, criamos uma app nova, que todo mundo conversava com o monolítico. Só que a lógica da aplicação estava nessa app. Aí, o segundo caso, a gente queria fazer a mesma coisa, só que a gente queria organizar o código para ser consumido por clientes externos. E aí a gente fez uma nova, tudo no legado ainda, uma nova app Django, lembra-se que a gente só tinha uma, agora já tem 3. Uma nova app Django, que tem seus modelos, tudo, ela funciona independentemente, o único ponto de acoplamento com o legado era uma foreign key para uma tabela de lá. O terceiro caso, a gente quis validar a participação de outros devs na equipe, e aí a gente fez uma autenticação como um microserviço mesmo, só que implementado em Rails e por uma outra galera. E aí, bem, basicamente é isso, a gente só teve que definir só teve que sobrescrever a camada de autenticação do Django para se comunicar com o SSO. Novamente, a gente quis fazer uma nova funcionalidade completamente agnóstica, que pudesse ser, se eu quisesse extrair aquele cara, deployar sozinho, depois eu poderia só copiando o código e acertando o setting, sei lá. E, bem, só que eu queria fazer isso internamente, ainda que eu não queria ter o overhead de manter 2 deploys. Basicamente, o que a gente fez foi definir a nova app e a parte de comunicação do legado com essa nova app, a gente fez
assíncrona, e aí esses caboclos aqui, o boundaries e os proxies, são os objetos que garantem a fronteira e não permitiam que o legado não invadisse essa nova aplicação. Por último, a gente fez uma aplicação de um serviço de fato. E aí o que a gente tinha, o legado, eles se comunicavam por uma API HTTP síncrona mesmo, só que a gente manteve a questão de notificação por evento com esse código novo. E aí quando eu fui dar essa palestra no TDC em São Paulo esse ano, eu estava nesse ponto aqui. Era o que a gente começou a chamar de Kill the Legacy. Que a gente falou, cara, temos que matar o legado por questões N. E a gente escolheu 2 guidelines de arquitetura muito importantes. O primeiro é que a gente queria ter o domínio isolado, ou seja, e para isso a gente falou, cara, para a gente não ter chance de gerar acoplamento, a gente começou a implementar o domínio em libs Python separadas. O legado só teria que dar um pip install e se conectar com essas libs. E o segundo ponto, o segundo guideline, e esse mais importante ainda, a gente queria atrasar decisões ao máximo. Ou seja, eu não queria me preocupar, por exemplo, em qual banco eu vou usar, como vai estar minha tabela de, sei lá, usuário, para onde eu vou logar, enfim, a gente não queria se preocupar com isso. E, cara, a gente já está fazendo e já está em produção isso daí. Nossa, tem 5 minutos, né? Basicamente, o que a gente faz aqui, o que eu implementei aqui, a gente entendeu essas libs e a gente entendeu 3 tipos de integração com elas. A integração de execução, de leitura, ou seja, a lib precisa ler dados do banco de dados, ler informações do banco de dados que consome, e a integração de notificação, ou seja, quem está se integrando a lib precisava atualizar o estado do banco de dados dela, dado as alterações que a lib fez. E aí a gente pensou 3 coisas. E, bem, caso de uso executa, eu não vou falar o que são as caixas, mas cada um desses carinhas para fora aqui, e esses desenhos são muito importantes, porque ficava muito claro quando a gente estava violando as fronteiras ou não. Cada um desses carinhas aqui são essas integrações. Então lá em cima, se integrando no caso de uso, eu tenho objetos que constroem casos de uso, ou seja, dessa maneira que você executa a minha lib. Se conectado aos repositórios, eu deixo aberto que a responsabilidade do cliente implementar objetos que peguem dados em formato e joguem para essa lib para mim. A lib conversa com a implementação desses objetos. Então, beleza, já sei ler do banco de dados do cara. E sempre, o caso de uso, orquestrava lá o domain model, os objetos, trocando as mensagens, e aí no final, a gente disparava eventos que o cliente assina da maneira que quiser, com os dados que foram gerados daquele processamento. Então, é a responsabilidade do cliente pegar os dados e atualizar o seu banco de dados da maneira que for. E ainda entrou uma, bem, aí depois eu falo, porque já não tem tempo de eu falar essa. E aqui, por exemplo, é só uma maneira de como a gente integrou o legado a essa lib. A gente teve aqui, a gente só implementou lá, aí lá aquela caixa lá são os services, aqueles caras que a gente não sabe para que servem. A gente implementou uma app Django que era para abstrair a comunicação com essa app. O que a gente fez foi implementar aqui renders de evento, que a gente assinava nos eventos aqui. As factories eram responsáveis só por construir o caso de uso e retornar o caso de uso. E aqui os DAOs eram as implementações que conversavam com a ARM do Django e mandavam dados puros para a minha lib. E dessa maneira a gente conseguiu, a gente já botou isso em produção, já está rodando. E assim, tem sido uma experiência bem maneira fazer esse tipo de coisa. Só que repara, eu não estou botando isso em microserviços. Porque a grande... Bem, aí é uma conclusão, né? Bem, aí as conclusões. Cara, a gente chegou à conclusão que sobre microserviços tem muitos trade-offs a serem considerados. A gente hoje não foca em microserviços, a gente foca em desenvolvimento modular, em desenvolvimento de domínios bem específicos. A gente conseguiu diminuir muito o nosso tempo de entrega, a gente conseguiu diminuir muito a barreira de entrada no projeto. A gente aumentou muito o nível técnico da equipe, porque todo mundo teve que começar a estudar igual um louco para entender as coisas. A gente entendeu que o monitoramento efetivo é muito, muito importante. Se você não tem monitoramento efetivo, você quer botar 3 máquinas, cara, vai ser rolê. Log, melhores amigos de sempre. E cara, sério mesmo, qualquer operação que você fizer 2 vezes numa máquina, automatiza, porque você vai ter que fazer a terceira com toda a certeza do mundo. Cara, falei, esse final ficou corrido, mas eu queria agradecer muito a todos vocês. Estou aberto aí para trocar qualquer ideia possível e que vocês quiserem. Obrigado.